Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos de setor bancário, isso mesmo, o papo vai ser sobre o Santander. E hoje a gente vai mergulhar fundo nos números do segundo trimestre de 2025 do Santander Brasil. Estamos aqui com os documentos oficiais, né? A apresentação de resultados e também as demonstrações financeiras completas em IFRS. Ambas saíram quentinhas no dia 30 de julho de 2025. Nosso objetivo aqui é, assim, destrinchar o que foi bom, o que não foi tão bom, os desafios e tentar entender o que esperar daqui para frente. E, claro, com o foco especial naquela famosa sigla, PDD, a provisão para devedores duvidosos. Vamos entender essa história. Para começar, o número principal, lucro líquido de 3,7 bilhões de reais no trimestre. Parece um número forte, né? Mas como ele se encaixa no cenário geral? 3,7 bilhões é um bom começo para análise, mas, assim, quando a gente compara, é importante ter o contexto, né? Se a gente olha para o trimestre imediatamente anterior, o primeiro de 2025, esse lucro, na verdade, representa uma queda de 5,2%. Uma quedinha então. Mas, por outro lado, se a gente compara com o mesmo período do ano passado, o segundo trimestre de 2024, aí a história é outra. Tem um crescimento de quase 10%. Para ser mais preciso, 9,8%. Ah, bom. Então depende da base de comparação. Exatamente. E isso impacta direto a rentabilidade. O ROE, que é o retorno sobre o patrimônio líquido médio anualizado, uma métrica super importante para banco, ficou em 16,4%. Esse número também mostra essa dinâmica dupla. Caiu um pouquinho, 1,1 ponto percentual se comparado com o trimestre passado, mas subiu 0,8 ponto percentual quando a gente olha para o ano anterior. Entendi. E o que mais impactou esse resultado final, além do lucro em si? Um ponto-chave foi a margem financeira, que é basicamente como o banco ganha dinheiro, com a diferença de juros que paga e recebe, mais as tarifas, etc. Ela sentiu o baque, sabe? Tanto do cenário macroeconômico, que continua desafiador, quanto de um resultado específico com operações de mercado que veio negativo neste TRI. Ah, o resultado de tesouraria, essas coisas. Isso. Então, a margem financeira total caiu 3,3% em relação ao primeiro trimestre. Mas, de novo, olhando o filme e não só a foto, contra o ano passado ainda teve um avanço de 4,4%. Certo. Essa dinâmica de curto versus longo prazo parece ser a tônica aqui. Mas vamos falar das coisas que o banco apontou como positivas. A base de clientes continua crescendo, né? Eles sempre destacam isso. Sim, continua. Chegaram a quase 72 milhões de clientes totais. É um número expressivo. Representa um aumento de 7% em um ano. E o que eles valorizam ainda mais é o crescimento dos clientes ativos, que são os que usam o banco de fato, né? Subiram 5% no ano. E os chamados clientes principais, aqueles com relacionamento mais profundo, esses cresceram 20% ano contra ano. É um crescimento bem forte. E eles atribuem isso a quê? Melhorou a satisfação? Parece que sim. Eles mostraram dados de NPS, o Net Promoter Score, tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física. O indicador subiu bem nos últimos 2 anos. PJ foi para 47 pontos, PF para 61. São aumentos consideráveis, de 14 e 10 pontos respectivamente. Faz sentido, o cliente mais satisfeito tende a se tornar principal, né? E a tecnologia, o que teve de novo? A tecnologia é sempre um pilar forte no discurso deles. O destaque foi o One App, que é o aplicativo unificado. Eles falam muito da hiperpersonalização dentro desse app. Hiperpersonalização. O que isso significa na prática? Significa que o app tenta oferecer produtos e serviços mais adequados para cada perfil de cliente, de forma individualizada. E segundo o banco, isso está dando resultado. A taxa de conversão, ou seja, de vendas, é 2,3 vezes maior com essas ofertas personalizadas. Interessante, é a tecnologia buscando vender mais. Exato. E além disso, mencionaram outras inovações, como o Pix por aproximação, que facilita o pagamento, e o uso de inteligência artificial em várias frentes. E há em que, por exemplo? Eles citaram otimização de produtividade com chatbots, criação de pitches para assessoria de investimento e até modernização de códigos de sistema. A ideia é usar a IA para ganhar eficiência e agilidade interna. E essa busca por eficiência deu resultado nos números. Deu sim. Esse é outro ponto que eles comemoraram bastante.
O índice de eficiência, que basicamente mede quanto o banco gasta para gerar cada real de receita. Quanto menor, melhor. Ficou em 36,8%. Isso é bom. É o melhor nível dos últimos 3 anos, segundo eles. Mostra um controle de custos interessante. As despesas gerais subiram só 1,5% no ano, bem abaixo da inflação implícita no período. Ah, então conseguiram segurar os gastos. Exatamente. E parte disso vem justamente da tecnologia, né? Reduzindo o custo com estrutura física, com lojas, otimizando processos. Isso libera recursos e melhora a rentabilidade lá na frente. Essencial essa disciplina de custos. Mas agora vamos procurar a ação do negócio. A carteira de crédito. Como é que ficou a fotografia ali? Ali o cenário foi, digamos, mais morno. O crescimento total da carteira de crédito em um ano foi bem pequeno, só 0,2%. Quase estagnado? Só isso. Mas teve alguma linha que puxou para baixo. Teve. E foi uma linha importante. A carteira de grandes empresas. Essa deu uma encolhida forte. Caiu 13% em um ano. Nossa, 13% é bastante coisa. E o que compensou para não cair o total? Foram as outras linhas, principalmente o varejo. O financiamento ao consumo, por exemplo, cresceu quase 16%, 15,8%. E a carteira de pequenas e médias empresas, as PMS, também avançou bem, 11,2% no ano. Então uma troca de perfil aí dentro, né? Menos grandes empresas, mais consumo e PME. Exatamente. O que, claro, tem implicações em termos de risco, né? Geralmente, crédito para consumo e PME é considerado um pouco mais arriscado que para grandes corporações. Sim, é o ponto. E como isso conversa com a PDD, que a gente precisa analisar a fundo, mas antes, só para fechar o balanço, e as captações? De onde veio o dinheiro do banco? Nas captações, a história foi parecida com a do crédito. Crescimento total bem baixo, também 0,2% no ano. E dentro disso, teve queda em fontes tradicionais como poupança, menos 7,1% no ano, e depósitos a prazo, menos 4,6%. O que salvou foi um aumento forte nos depósitos à vista, que subiram mais de 25%, e em outros instrumentos, como letras financeiras e captações externas, que cresceram mais de 36%. Entendi. Uma mudança na composição também do lado da captação. Ok, então agora sim, vamos ao tema que sempre gera mais discussão. A PDD, provisão para devedores duvidosos, a despesa aumentou, né? Foi para quase 6,9 bilhões. O que esse número significa exatamente? Significa que o banco está sendo mais cauteloso ou precisando ser mais cauteloso em relação a perdas futuras com calotes. Essa despesa de 6,86 bilhões de reais representa um aumento de 7,4% em relação ao primeiro trimestre e, mais importante, um salto de 16,4% em relação ao mesmo período do ano passado. 16% a mais de despesa com provisão? Isso impacta o lucro diretamente. Com certeza. E eleva o que a gente chama de custo do crédito, que é essa despesa de PDD dividida pela carteira de crédito total. Esse custo subiu para 3,9%. Foi um aumento de 0,2 ponto percentual no trimestre e 0,3 no ano. É um sinal claro de que o banco enxerga sim um ambiente econômico mais complicado pela frente ou que a carteira está performando de um jeito que exige mais provisão. Mas aí vem a parte que parece um pouco contraditória, né? Porque, pelo que eu vi, a inadimplência mesmo, aquela medida pelos atrasos acima de 90 dias, o tal do NPL, essa não tinha caído um pouco? Exatamente. E esse é o ponto que deixa a análise mais fascinante, digamos assim. Você está certa. A inadimplência geral, considerando toda a carteira, caiu. Era 3,3% em março de 2025 e fechou junho em 3,1%. Uma melhora. Pequena, mas uma melhora. Sim. E essa melhora aconteceu tanto na carteira de pessoa física, que caiu de 5,6% para 5,3%, quanto na de pessoa jurídica, que foi de 1,9% para 1,8%. Então, como a gente explica isso? A inadimplência atual cai um pouquinho, mas a despesa com provisão para perdas futuras sobe bastante. É aqui que entra um detalhe crucial, que está mais claro nas demonstrações financeiras em IFRS, que é o padrão internacional. O banco reconheceu, neste segundo trimestre, uma provisão complementar. Um reforço. Complementar, como assim?
É um ajuste que eles chamam tecnicamente de Post-Model Adjustment. Basicamente, os modelos matemáticos que o banco usa para calcular a provisão necessária, baseados no IFRS 9, talvez não estivessem capturando totalmente o risco percebido pela gestão, dadas as novas projeções macroeconômicas ou outros fatores. Então eles fizeram um ajuste por fora do modelo, digamos assim, adicionando 4,3 bilhões brutos a mais na provisão. Isso líquido de impostos dá uns 2,38 bilhões. Ah, entendi. Então é como se o banco dissesse: olha, a inadimplência de hoje até melhorou um pouco, mas olhando para frente, para o cenário econômico, para a inflação, juros, atividade, a gente acha melhor guardar um dinheiro extra para garantir. É isso? Perfeitamente colocado. É uma postura de cautela adicional, um reconhecimento de que o ambiente econômico pode ser mais complexo do que os modelos históricos talvez sugerissem isoladamente. Mesmo com a foto atual da inadimplência mostrando uma leve melhora, eles estão reforçando o colchão de proteção para o futuro. Faz todo sentido agora. Junta as peças. Bom, com todos esses elementos na mesa, lucro com dinâmica mista, crescimento de clientes, aposta em tecnologia e eficiência, crédito mudando de perfil e essa questão da PDD reforçada apesar da leve queda na NPL. A pergunta que fica é: para onde o Santander mira agora? Qual é a estratégia daqui para frente? Olha, pela apresentação de resultados, a mensagem principal é de continuidade e aprofundamento do que eles já vêm fazendo. O foco obsessivo, como eles dizem, é no relacionamento principal com o cliente e na satisfação. Querem que o cliente use mais o banco, que esteja mais satisfeito. E a tecnologia continua sendo a ferramenta para isso. Sem dúvida, as jornadas unificadas, o novo app multicanal, tudo isso visa facilitar a vida do cliente e, claro, gerar mais negócios. A ideia é continuar evoluindo os negócios, especialmente no varejo e PMS, que foram os motores de crescimento recente da carteira. Mesmo sendo mais arriscados. Exato, mas buscando fazer isso mantendo a rentabilidade e com uma gestão que eles chamam de ativa do portfólio, ou seja, monitorando de perto os riscos. E a tecnologia é vista como a grande alavanca não só para a experiência do cliente, mas também para essa transformação interna e para continuar buscando ganhos de eficiência. Certo. Foco no cliente, tecnologia como meio, crescimento com gestão de risco e busca por eficiência. Parece um plano consistente. Sim, é a linha mestra que eles apresentaram. E isso nos leva a uma reflexão final, talvez um pouco provocativa até. Manda. Considerando esse reforço significativo nas provisões, que claramente sinaliza uma visão mais cautelosa sobre o futuro macroeconômico e, ao mesmo tempo, essa melhora marginal, mas ainda assim uma melhora, na inadimplência de curto prazo. A grande questão é como o Santander vai, na prática, equilibrar essa balança. Como eles vão conseguir perseguir o crescimento que desejam nas carteiras de varejo e PMS, que, como falamos, trazem mais receita, mas também mais risco inerente com a necessidade premente de controlar esse mesmo risco, especialmente se o cenário macroeconômico realmente se provar mais desafiador nos próximos trimestres, como essa provisão complementar parece indicar. Esse balanço fino entre crescimento e controle de risco será crucial acompanhar. Excelente ponto para a gente ficar de olho. Esse equilíbrio vai ser chave mesmo. Muito obrigado por nos acompanhar nesta análise detalhada dos resultados do Santander. Foi uma conversa muito rica. Se gostou do nosso papo, da nossa análise, não se esqueça de curtir o vídeo e, claro, se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima!